Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom estar mais uma vez com você. Como é bom chegar até a sua realidade. Não sei se é a sua casa, não sei se é o seu lugar de trabalho, se é o quarto de hospital onde você está, não sei. Eu só sei que é muito bom saber que você está aí. Se eu estou falando com você, é porque nós temos mais uma vez a alegria de podermos estar à vontade no nosso programa e podermos ser contemplados com a história daqueles que por aqui passam. E hoje de uma maneira muito especial, porque é sempre uma grande alegria para mim receber irmãos de comunidade, irmãos membros da comunidade Canção Nova que por aqui passam. Alguns já passaram e hoje mais uma vez eu tenho essa grande alegria, que também para nós, mesmo como irmãos que somos de comunidade, não sabemos todas as histórias das pessoas. A Canção Nova, graças a Deus, hoje somos mais ou menos 1.500 membros espalhados no Brasil e no mundo. E estes membros, claro, que nós muitas vezes nem conhecemos, né? A nossa convidada de hoje eu já conheci quando nós moramos juntos na missão em Cachoeira Paulista. Depois ela foi viver outras realidades, eu fui viver outras realidades e agora nos encontramos aqui na missão de São Paulo. Eu tenho uma honra de dizer, bem-vinda, Camila Brasil. Obrigada, Padre. É uma alegria estar com o senhor nesta noite, partilhando um pouco do meu testemunho de vida, do meu testemunho de vivência comunitária e com o povo, transmitindo a Boa Nova ao povo através do nosso sistema de comunicação. É uma alegria estar aqui. E essa é uma grande responsabilidade, minha gente, porque hoje eu estou entrevistando a produtora atual do programa Gente de Fé. É ela que aqui, no estúdio, durante as gravações, fica marcando o tempo, dizendo o que eu tenho que fazer, falando isso, aquilo, aquilo outro. Temos a diretora, que é a Jéssica, que está lá na parte da técnica, que está fazendo chegar até você este sinal, mas é a Camila que também nos ajuda aqui. Hoje a Jéssica está fazendo um trabalho duplo, mas Camila, quando nós falamos de alguém que já é um membro consagrado da comunidade, ou seja, de qualquer outra comunidade ou de qualquer outro instituto religioso, muitas vezes as pessoas se enganam pensando que a nossa vida sempre foi um mar de rosas e sempre foi muito tranquila a nossa vida e que na verdade não é bem assim. Nós não somos ETs, Nós não caímos do céu e fomos direto para a comunidade, no caso a comunidade Canção Nova. Mas temos uma família, temos uma história, temos as nossas lutas. E é o que você vai nos contar um pouquinho hoje. Primeiramente, fora da Canção Nova, um pouquinho do que você viveu. E no segundo bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida missionária e um fato muito marcante que aconteceu na sua vida há poucos anos, há poucos meses atrás. Mas antes, quem é Camila? Tem esse nome forte, Camila Brasil. Quem é ela? De onde ela veio? O que ela fez? O que ela viveu? Camila... Aliás, deixa eu só abrir aqui, Você sabe como funciona o programa, Não é possível. Você é a produtora, então eu não preciso ficar fazendo muitas apresentações. O programa é seu. Muito obrigada, Padre, mais uma vez. Com certeza, todos nós, membros missionários da Canção Nova, temos a nossa história de vida, temos nossa história de encontro pessoal com Jesus, aquele encontro impactante que mudou as nossas vidas, E com a graça de Deus, nós, eu, o Senhor e todos os nossos irmãos, através do Carisma Canção Nova. Bem, eu sou Camila Guimarães Brasil, nascida em Brasília, tenho 38 anos, sou membro da comunidade Canção Nova há 9 anos, membro definitiva, filha de Maria Belanísia Guimarães Brasil, uma grande mulher de fé, e de Newton Brasil. Tenho 2 irmãs que residem em Brasília, graças a Deus. E estou aqui na comunidade por graça de Deus e por apelo
que Ele fez a mim, ao meu coração, para minha salvação. Eu venho de uma família, vamos dizer assim, que sofreu um impacto muito grande com o divórcio dos meus pais aos meus 12 anos. Até então a minha família era bem estruturada, financeiramente principalmente, com muitos bens, meus pais eram comerciantes até os meus 12 anos ali juntos. Você disse que tem 2 irmãs. Tenho Elas são 2 mais irmãs, novas, mais velhas? elas são mais velhas. Eu sou a caçula de 3. Você foi a que sofreu, digamos assim, de uma forma mais trágica, digamos, né? Porque normalmente a mais nova é a que tem um pouco mais de dependência, Isso. seja de um pai, da mãe, Isso. e nessa separação, então você como mais nova sofreu esse impacto. Exatamente, foi uma ruptura muito brusca para mim, como pessoa, né? Não tinha maturidade ainda. Minhas irmãs também não, mas por serem um pouco mais velhas, elas compreendiam um pouco melhor as coisas. E ali, meus pais eram referência assim, de casal, minha mãe é uma mulher de muita fé, sempre educou a gente numa base católica, né? Meu pai já era mais exigente na educação, até mesmo às vezes agressivo, mas minha mãe sempre é aquela mulher de referência para nós. E quando teve essa ruptura, né? O matrimônio deles acabou ali, teve essa fissura. Eu fiquei meio embaralhada, né? Até então meus pais eram tudo para mim, de repente eles se divorciaram, né? O meu pai, a figura paterna, saiu de cena, vamos dizer assim, ficou minha mãe para mim como referência. E ali então foi um embaralhar de sentido para mim, né? Aquela coisa de ter uma família, de um dia para o outro aquilo ali acabar, me fez sofrer um pouco, né, na época. E foi ali também que Jesus já interviu na minha vida para minha salvação através da Canção Nova, né? Com muita alegria ali. Com 12 anos eu comecei minha mãe assistia a Canção Nova, então ela assistia às missas. Minha avó também, uma mulher de referência para mim, já falecida, né? Uma mulher de muita fé. Com 12 anos, em 98, mais ou menos, 1998, minha mãe ia para os grupos de oração carismática, renovação carismática, e ali, então, eu fui conhecendo mais as coisas de Deus e sendo preenchida do amor de Deus, né? Você acompanhava a sua mãe. Exatamente. Porque aqui é algo muito interessante, porque assim, o exemplo arrasta. Né? Então, a sua mãe que estava ali, digamos assim, vocês sofreram essa situação da separação dos pais, né, de vocês, mas vocês não estavam, vamos dizer assim, vocês não eram a causa, né? Exatamente. Vocês sofriam as consequências, mas vocês não eram a causa. A causa eram os dois, vamos dizer assim, né? Porque quando acontece uma separação, existe sempre os dois lados, né? O lado da esposa e o lado do esposo. Mas a sua mãe, ela mantendo-se firme na fé, ou até mesmo pode ter dado como se diz, ter dado um up, né, nessa fé, a partir do momento em que ela se encontra sozinha para educar vocês 3. Mas o exemplo estava ali. Exatamente. Né? Isso é muito interessante para poder falar para pais que muitas vezes sofrem, né, passam por isso, né, e não sabem uma maneira de manter os filhos próximos, né, deles e baseados no testemunho que eles têm de vida. E minha mãe é uma mulher de muita fé. Ela realmente, nós passamos por situações bem difíceis, bem complicadas, de necessidades materiais, infelizmente meu pai não pagava pensão alimentícia, então foi um tempo muito sofrido. Ele continuou morando em Brasília na época? Atualmente, na época, não tivemos mais notícia dele, foi por um bom tempo. Não, ele sempre estava em vários lugares ao mesmo tempo e a gente nunca sabia onde ele realmente estava. Ele não vinha ver vocês? Não vinha ter contato? Sim. Não, infelizmente não, mas foi uma fase, né, que eu fui reaproximar e ter um contato assim, com meu pai, trocar uma experiência com ele enquanto pai e filho, foi
acredito que 20 anos depois, já dentro da comunidade, no meu pré-discipulado, na escrita da minha história de salvação, que a minha formadora, né, me incentivou a procurá-lo e ter um diálogo de partilha, de reconciliação com ele, e assim aconteceu, graças a Deus. E ele se mostrou assim, mesmo já tendo se passado 20 anos, mas ele também se mostrou aberto a essa Sim, reaproximação. Nós nos reaproximamos, mas infelizmente, né, padre, o tempo ele desfavorece em algumas coisas. Aquele vínculo de filiação, né, de pai e filha, posso dizer que a gente ainda não recuperou. Porém, com a graça de Deus, interiormente, né, nas machucaduras que ficaram na minha vida interior, Deus vai me dando a graça de me reconciliar com Ele e reconciliar com a minha história. Sim. E sua mãe, nesse tempo, ela teve uma outra pessoa ou ela também se manteve sozinha? Mamãe, por um bom tempo, ela se manteve sozinha. Depois ela teve um relacionamento, só que não durou muito tempo. E hoje em dia ela fala que ela é consagrada a São José. Então, São José é o esposo dela. Ah, que maravilha. E seu pai teve outra família? Tem outra Meu pai família? teve outras histórias, outros relacionamentos, né? Que eu fiquei sabendo com o tempo. E hoje ele está sozinho. Hoje ele está sozinho. Em Brasília ou em Brasília. Ele mora próximo da minha irmã do meio, né? Sim. E ela ali tem os cuidados com ele, é mais próxima a ele nesse sentido. Então ela é uma pessoa da família que tem mais contato com ele. Entendi. Dentro desse contexto todo, como nasce a sua vocação? Porque aqui a gente fala de uma pessoa que tem uma vocação e um estado de vida, né? Que também não deixa de ser uma vocação. Então, a vocação a um carisma, né? O carisma Canção Nova, e uma vocação e um chamado a um estado de vida, né? Dentro da comunidade Canção Nova, como em outras novas comunidades, nós não temos as freiras, mas nós temos irmãos e irmãs que se sentem chamados a esta vida toda para Deus, né? Não renunciando ao sacramento do matrimônio, né? Mas escolhendo por uma vida celibatária. Então você tem essas duas vocações. Elas nasceram juntas, veio uma, depois veio a outra. Qual que veio primeiro? Nos conte um pouquinho sobre isso. Sim, a primeira veio ao Carisma Canção Nova. Lá atrás, né, em 2002, mais ou menos, quando eu acompanhava a missa do Clube da Evangelização, que era na época Clube do Ouvinte com o padre Edmilson Lopes, né? Sim. E em determinado dia a Eliana Ribeiro também estava, né, ministrando ali o Ministério de Música ali na celebração e contou a história dela, né, do acidente que ela sofreu, e aquilo ali mexeu muito comigo, com a intervenção de Deus na vida dela. E ali alguma coisa ressoou no meu coração, né? Canção Nova, o carisma bateu forte ali, mexeu comigo, né? Só que aí, padre... Você tinha o quê? 16? Isso, 16, 17, exatamente. E só que aí, jovem ainda, né? Também tinha a pretensão de estudar, de trabalhar, né? Então, aquele barulho parou por ali. Eu, né, anulei ele um pouquinho. Só que eu tive oportunidades ali entre 2002 e 2004, né, nessa presença nos grupos de oração em Brasília. Eu conheci o Padre Léo, com a graça de Deus, uma bênção. Ele ia uma vez por mês em Brasília e presidia a missa onde eu trabalhava, que era no Palácio do Buriti, né, no governo do Distrito Federal. E também, através dele, eu conheci a Luzia, conheci o Padre Jonas. E ali, sempre que eu encontrava com eles, mexia comigo, né? Então você não tinha tido contato com a missão comunidade de Brasília? Eu não sabia nem que era nem comunidade, que né? Nada disso. E aí, tá bom, aí ficou por ali mesmo, né? Mas quando em 2004 a 2008 eu entrei para a faculdade, sou formada, tenho a formação acadêmica em fisioterapia. Quando foi no final
da faculdade, no tempo de estágio, 2008, 2009 mais ou menos, me veio aquele vazio existencial profundo, né? E ali eu cheguei à conclusão que era a ausência de Deus, porque eu estava afastada, né, da igreja, estava afastada do grupo de jovens que eu costumava ir, porque eu estava mergulhada nos estudos, no trabalho, para estudar. Você tinha abandonado tudo nesse tempo? Missa, tudo? Ou você só Exatamente, tinha eu ia na missa domingo e olhe lá, né? E nesse tempo de faculdade, focada nos estudos, na vida acadêmica, nos colegas de faculdade, né? Assim, eu nunca fui de vícios, né? Mas assim, vivenciei algumas coisas, né, na faculdade, de experiências que não foram boas, né? E eu estava realmente, de fato, afastada de Deus. E ali, quando eu terminei a faculdade e me vi assim, eu tenho um futuro acadêmico, estou trabalhando, né? Já estava trabalhando na época na área. Já exercia mas faltava alguma coisa, né? Até que um dia, eu ali, em Brasília mesmo, o Padre Jonas estava celebrando na Esplanada dos Ministérios, que era uma grande festa no coração do Brasil, para o retorno da Canção Nova, que não tinha a Canção Nova lá, né, instalada como missão. Sim. E ali mais de 100 mil pessoas, aquilo ali me chamou a atenção, eu nem sabia o que era. E aí eu me aproximei, fui a pé, para ver o que era aquela movimentação, né, achando que era algum show, alguma coisa. Na época eu gostava muito de música sertaneja, eu achei que era alguma apresentação, né. Aí fui lá. E aí quando eu vi era o Padre Jonas. Aí ele fez o apelo vocacional e aí eu não resisti. Dali em diante eu comecei a me aproximar da comunidade em Brasília para conhecer melhor. Mandei a minha carta, né? Escrevi minha carta por e-mail na época. A Virlaine, que era responsável do vocacional, me deu o feedback. Participei do Redão, fiz todo o processo vocacional da Canção Nova e entrei, né? Com a graça de Deus. E aí, com o tempo, vivendo tudo que eu precisava viver, de discipulado, eu sempre... Para deixar claro para aqueles que não sabem, pré-discipulado, discipulado, né? Você falou lá no começo de compromisso definitivo, são fases de formação, onde o membro entra na comunidade de Canção Nova, como em qualquer outra instituição religiosa, e ele vai sendo formado de acordo ali com a sua maturidade. Exatamente. Né? De acordo com a sua maturidade dentro da instituição. Então, foi isso que você foi vivendo, né? E as coisas foram acontecendo, você dentro. Exatamente. Mas eu queria dar um passinho atrás, porque só uma pergunta, né? Você disse que lá, de repente, você formada, já exercendo a sua função, a sua profissão, e estava faltando alguma coisa. Quando você se depara com o carisma Canção Nova te preencheu, o carisma Canção Nova fez com que você voltasse a se reencontrar com Deus, porque aqui entra a coisa, não era somente o carisma é o meio, né? Mas Deus foi reencontrado? Foi. Através dessa experiência, né? Como o senhor disse, o carisma foi o canal dessa reaproximação, desse reencontro com Jesus, o sentido voltou. Com Deus. E aí, a esperança de uma vida nova, né? Que é a proposta da Canção Nova, formar homens novos para um mundo novo, reacendeu no meu coração de tal maneira que, como diz a palavra em Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? Enganaste-me e eu me deixei enganar. E aí eu não tive outro jeito de ali não ter essa percepção de que Deus me resgatou ali através do carisma Canção Nova de uma maneira mais profunda, não só pelos meios de comunicação que nós expressamos, vamos dizer assim, né? Coisas exteriores como a TV, rádio, esses meios de comunicação que nós temos como ferramentas, mas
de uma maneira espiritual. Não era somente para você ser alcançada, mas para que você fosse trazida. Trazida e doasse a minha vida pela evangelização. Mas aqui, deixa eu entrar, faz parte do meu papel e você sabe muito bem disso. Sim. Eu falei no início, antes de nós entrarmos nesse ponto, que existem as duas vocações, né? Até então, não passava pela sua cabeça, ou passava pela sua cabeça, ou você teve experiências de namoro, sabendo que dentro da comunidade Canção Nova você também poderia se casar, você também poderia constituir a sua família, tudo. Isso passava na sua cabeça ou o celibato já era algo dentro de você? Padre, naquela, vamos dizer assim, minha primeira conversão ali, né, na faixa dos 16, 18 anos, né, que foi aquele fervor com a renovação carismática católica, eu tinha dentro de mim uma vontade muito grande de ser inteira de Deus. Já surgiu. Vamos dizer que foi a sementinha. Eu queria ser inteira de Deus, não sei aonde seria, se seria... Como eu fui criada em colégio franciscano, se seria nos franciscanos, né? Inclusive sou muito devota de São Francisco, Santa Clara e Santo Antônio, onde seria? Mas eu queria ser inteira de Deus. Aí minha mãe sempre me chamou para a realidade. Isso não paga a conta dentro de casa, né? Você tem que trabalhar. Então, aí, né? Um choque de realidade. Um choque de realidade. E essa disposição interior ressurgiu já dentro da comunidade em 2016, quando eu fiz um retiro. Você entrou em? Eu entrei em 2013. 2013. Uhum. Em 2016, quando eu fiz um retiro chamado Intimidade, da comunidade Nova Aliança. E ali, né, diante de tantas coisas que eu já tinha vivido, né, ali eu reacendeu isso, né, essa semente voltou a mexer na minha vida interior, e eu me abri mesmo para fazer essa descoberta, esse discernimento dentro da comunidade, trilhando esse caminho, né, de discernimento ao celibato, ao estado de vida ao celibato. Que aí, só para que a gente também explique como acontece, existe um tempo de discernimento, né? Em que primeiro você faz um ano de acompanhamento, depois você faz o seu primeiro compromisso, o segundo compromisso, o terceiro compromisso, até dar passo definitivo. Você está entre esse terceiro e o definitivo, né? E aqui é bom deixar claro, porque muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas como isso, né? Você poderia ser feliz no casamento, você poderia ser mãe, você poderia ter a sua família e tudo mais, mas são coisas de Deus, né? Sim. Muitas vezes as pessoas nos explicam, mas como? Não tem como explicar, né? Você tem como dizer, eu sou celibatária sem colocar Deus. Vamos supor que eu pedisse para que você me respondesse essa pergunta, como, por que celibatária sem colocar Deus? Teria como? Não teria, porque é um chamado de Deus. Então, as coisas de Deus, elas não são explicáveis. Exatamente. Mas é um movimento que acontece no nosso interior. Exatamente. E foi o que foi acontecendo com você de 2013 que você entra até 2016, quando começa, então, esse despertar, né, para essa vida. E assim foi, né? Assim está sendo. Assim está sendo, né? Estou me preparando aí para o compromisso definitivo. O compromisso definitivo que será este ano, né, de 2022, com a graça de Deus. Mas aí tiveram tantas outras coisas que exigiram de você uma missionariedade. E é isso que nós vamos conversar no próximo bloco. E não somente dentro da comunidade, mas também fora da comunidade, né? Para dizer a você que ser de Deus é uma grande aventura. Ser de Deus no sentido de ser uma pessoa consagrada,
com muitas lutas, né? Porque não é porque nós entramos na vida consagrada que nós não temos lutas. Nós temos muitas mesmo, e a maior de todas é contra nós mesmos, né? Mas vale a pena. Será que você não é um daqueles que, como a Camila, está sem sentido? Está vazia, vazio? Será que não está faltando Deus na sua vida? E não somente Deus, mas será que não está faltando Deus num determinado lugar, numa determinada vocação? Fica pensando nisso. Vai lá, toma uma água, vai no banheiro e volta rapidinho. São 3 minutinhos apenas, 3 minutinhos máximo. E a gente já volta com a continuidade do testemunho da Camila. Como é bom a vida, minha gente, mas quando nós temos o sentido para ela. Nós estamos conversando hoje com a Camila Brasil, ela é membro da comunidade Canção Nova, já com um compromisso definitivo, ou seja, ela já passou pelas etapas de averiguação e de formação inicial, já tem o seu compromisso definitivo, desde 2013 é membro da comunidade Canção Nova, né? E hoje está no processo de discernimento para o celibato. Nós conversávamos aqui na hora do intervalo, até para que deixe claro alguma coisa aqui que pode ter ficado, né? O nosso câmera aqui, o César, ele fez essa pergunta e é interessante também nós conversarmos. Ela está num processo de discernimento, né? Então, ela faz um primeiro compromisso, um segundo compromisso, um terceiro compromisso, tudo isso dentro de um tempo de averiguação, de discernimento, se é isso mesmo ou não. Antes dela fazer o compromisso definitivo, ela pode dizer, não é isso? Pode, antes dela fazer o compromisso definitivo, né? É como um casal que está namorando, pode chegar nas vésperas do casamento e dizer, preciso de mais um tempo, ou não é isso que eu quero. Ou um seminarista que faz todo o seu processo, antes de ser ordenado padre, ele pode dizer, não é isso? Pode. Então, no caso dela, é a mesma coisa. Então, ela está nessa, vamos dizer assim, nessa última fase, antes do compromisso definitivo para viver pelo reino de Deus, toda para Deus, para o resto da vida. Exatamente. É isso mesmo? Acertei? Isso. Que bom. César, tá certo? É isso mesmo? Então, tá bom. César que perguntou ali. E às vezes também pode ser a sua dúvida, né? Dentro daquilo que nós fomos conversando no primeiro bloco. Mas aí, dentro dessa dinâmica da missionariedade, Deus, Ele tem uma missão para cada um de nós. Sim. E essa missão, ela vai acontecendo conforme nós vamos nos entregando a Deus. E aí vão aparecendo algumas exigências e algumas cruzes, porque foi Ele mesmo quem disse, quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você entrou, você está dentro da comunidade e algumas exigências da Camila, não a Camila apenas, mas a Camila missionária, aconteceram. Dentro e fora da comunidade. Quais foram? Exatamente, padre. Dentro da Canção Nova, a gente costuma dizer que são os tempos fortes, que são visitas providenciais de Deus, né? Provações que Nosso Senhor mesmo coloca em nossas vidas para nossa conversão e santificação. E não é só porque eu já assumi, né, uma vida consagrada que eu estou inerente e, como o senhor disse no início, eu não sou espiritualoide, né? Só esperando o céu, Exatamente, né? muito pelo contrário, né? Em 2016, eu fui visitada por uma doença da minha mãe, uma depressão muito profunda, que ela perdeu, né, todo o sentido de vida dela. Foi um tempo de muito sofrimento na vida dela. Ela teve ali uma tentativa de um suicídio, então foi uma história muito, muito, muito dolorosa,
tanto para ela quanto para nós, que somos filhas, né, dela e estávamos ali vivenciando com ela aquele momento. Minha mãe chegou num tempo de não saber lidar com as perdas. E quando minha avó faleceu, foi um baque muito profundo para ela. 1 ano e meio depois eu entrei para a comunidade, vamos dizer, mais uma perda para ela, que ela não conseguiu administrar sozinha interiormente, e ela entrou nessa depressão que ela não conseguia sozinha, vamos dizer assim, estar livre, né, dessa doença, ela precisava de cuidados. Então eu já estava em Cachoeira Paulista, nas minhas atividades missionárias, atuando como fisioterapeuta e como cuidadora de algumas realidades de alguns irmãos em Cachoeira Paulista. E, vamos dizer assim, esse tempo forte na minha vida foi uma virada brusca na minha história, já dentro da Canção Nova. Eu fui para Brasília, pedi o meu remanejamento para Brasília. Com a graça de Deus, o Senhor também estava nesse momento e foi muito presente e me ajudou bastante, né? Que ali eu também até pensei em deixar a comunidade para cuidar da minha mãe, né? Aí o Senhor, vai com calma. O Senhor me ajudou bastante. E ali eu me abri aí cuidar da minha mãe, mas não deixar de ser missionária e membro da comunidade Canção Nova. Fui para Brasília, né? Minha vida missionária teve uma virada de 360 graus, vamos dizer assim. Embora seja a minha terra natal, né? Meu povo querido, foi um desafio para mim ali, estar ali, né? Desde o início, porque eu já estava realizada na missão, né? Fazendo aquilo que eu tinha, potencializando aquilo que eu poderia e queria oferecer a Deus, né? Que é ali a fisioterapia, o meu jeito de ser ali. Só que Deus queria outras coisas de mim ali, claro, né? No primeiro momento a gente não tem essa percepção, mas com o tempo Nosso Senhor vai dando clareza nas coisas, naquilo que a gente está vivendo. E foi exatamente isso que eu vivi. Eu fui me lançando com sofrimento, com suor, né, e lágrimas, mas aberta e disponível para aquilo que era a vontade de Deus naquele tempo para a minha vida e também para a minha formação missionária. Consequentemente, ali, paralelamente, aliás, junto com essa minha ida para Brasília, 6 meses depois, mais ou menos, também chegou uma irmã, né, na nossa missão, nossa querida Jolina. Jolina Pedreira de Jesus. Ela estava na Terra Santa na época. Ela chegou em janeiro de 2017 no Brasil, foi direto para a missão de Brasília. E ali ela já apresentava algumas necessidades de cuidados de saúde. E nesse tempo que nós estivemos juntas, eu tive a graça de estar ali convivendo com ela durante 5 anos e meio, assim como minha mãe também. Os cuidados com a minha mãe também duraram esses 5 anos e meio. E a Jolina, eu posso dizer que é uma grande mulher de fé, que se abriu com muito suor e muitas lágrimas também à vontade de Deus e deixou um legado de muito amor, de muita esperança e também testemunho de missionariedade, porque ela era uma missionária completa. Para quem conheceu a Jolina sempre foi muito extrovertida, muito alegre, muito trabalhadora, né? Tem uma história de vida fantástica, de conversão, daquilo que o carisma fez nela, né? E através dela, ela também como instrumento nas mãos de Deus, como missionária na Canção Nova. E ali em Brasília, eu pude acompanhar e vivenciar com ela a transformação da vida dela, a conversão ainda mais profunda e a entrega total a Deus ali de corpo e alma, né? Só para que a gente entenda, você teve a sua formação acadêmica, você teve a sua vocação, o chamado ao seu estado de vida,
você estava encaixada em Cachoeira Paulista. A sua mãe, ela desenvolve aí então essa depressão, né, como você mesma disse. Nesse tempo que você vai para Cachoeira Paulista, para Brasília, você fica na sua mãe, você fica na comunidade. Como é que foi esse primeiro tempo? O que realmente a sua mãe te teve, né? Porque, como você disse, paralelo a isso, chegou o presente da Jolina, né? Na vida de vocês lá. Eu tive a oportunidade de conhecer a Jolina. A Jolina, ela lutou durante 5 anos e meio, né? Sim. Contra a esclerose. Qual era a doença dela? Era uma doença neurológica degenerativa, só que ela não tinha uma classificação. Não tinha um nome. Não tinha um nome específico, né? Ela teve uma distrofia de cintura generalizada, e aquilo foi parando os movimentos da Jolina. Quando Jolina chegou no Brasil, voltando da Terra Santa para se cuidar da saúde, ela chegou andando, né, em pé, não tinha movimentos nos braços, e com o tempo, né, 5 anos e meio aí, foi cada vez mais enfraquecendo, perdendo os movimentos, tornando-se dependente de tudo e de todos, né? E como o senhor estava dizendo, quando eu vim por essa realidade da minha mãe, fui, né? Foi para Brasília. Quando eu fui para Brasília, foi por conta dessa realidade da minha mãe. Com essa depressão, minha mãe também se tornou dependente. Ela não comia, ela não bebia, não tomava banho, ficava trancada no quarto, no escuro, né? Foi um tempo muito sofrido. E ali ela precisava da minha presença quanto filha, do meu amor, né, filial, da minha atenção, dos meus cuidados. Eu continuei na comunidade, eu morava na casa comunitária e dava esse apoio para minha mãe. Era perto? Você conseguia ir sempre, todos os dias? Para quem conhece Brasília, né, naquela fase inicial ali, eu morava na Asa Sul, minha mãe em Águas Claras, então dava uns 10, 15 minutinhos de metrô, então era próximo. Então sempre quando estava necessitando que ela fosse ao médico, fosse ao hospital, precisasse de algum auxílio, alguma coisa, eu ia da missão para a casa da minha mãe, ficava com ela, ajudava no que era necessário, que minha irmã mora com ela ainda. E ali ficou nisso mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Ela ficou nessa dependência, mas uma dependência de cuidado mesmo. O diagnóstico era depressão. Exatamente, depressão. E aí com remédios? Ela começou a tomar os medicamentos, acompanhamento com o médico, com o psicólogo, né? A gente também rezava muito por ela, a comunidade rezava muito por ela. Não se sabe o que desengatilhou isso. Exatamente como eu falei para o senhor, ela interiormente ela não foi conseguindo organizar as perdas na vida dela. Então isso fez com que ela sucumbisse, né? Ela entrasse nessa depressão e tivesse essa dificuldade de sair dela. Então no caso, as 2 últimas perdas, no caso da mãe dela que veio a falecer e da sua ida para a Canção Nova, mas foram apenas as 2 últimas, mas tudo isso questão da própria Aí veio toda a história dela em si, né? O pai também, quando o falecimento do avô dela, juntou tudo ali e ela não conseguiu. Aqui é a importância de nós cuidarmos das coisas que vão nos acontecendo. Exatamente. De não deixar, de não acumular, principalmente quando são perdas, porque são situações delicadíssimas que, quando a gente se dá conta, a gente surta. Que foi o que aconteceu com a sua mãe. Sua mãe surtou. Isso. Né? Ela teve um pico, né? E aí, nisso, vem a Jolina. Né? Você, então, tendo que conciliar as situações da sua mãe, da sua família, conciliar com as atividades da missão, com certeza, que você exercia já lá em Brasília, mas aí também as atividades com a Jolina, uma vez que também
ali precisava também do seu auxílio, não somente o seu auxílio fraterno, mas também o seu auxílio profissional como fisioterapeuta. Quando a Jolina veio e entrou nas nossas vidas lá na missão de Brasília, a comunidade sempre foi muito voltada para os bens, para cuidar bem dela, né? Veio a Patrícia Cabral, já estava em Brasília, né? Era coordenadora da casa, e a organização da comunidade para o bem-estar da Jolina também foi deixar a Patrícia Cabral ali naquele tempo como responsável direta da Jolina, né? Eu, embora com todas as realidades dali que eu já tinha, embora tinha essa questão técnica, né? Daquilo que eu sabia exercer, que eu poderia ajudar, coloquei mesmo em prática na vida, ajudava bastante a Patrícia Neves também, que veio depois. Não fui uma cuidadora direta, né, da realidade da Jolina. Vocês se organizavam e se dividiam nos cuidados. A gente se organizava e carinhosamente a Jolina nos chamava de Sirineias, né? Então, todas as Sirineias dela, que ela conseguia perceber que a gente ali, todos estavam com disposição para cuidar dela e cuidar das necessidades dela no decorrer desse tempo. Para quem não entende o nome Sirineia, em menção a Simão Sirineu, né, que ajudou Jesus a carregar a cruz no caminho do Calvário. Exatamente. Quais foram as experiências para você mais marcantes? Experiências concretas, não a experiência como um todo, mas fatos, situações mais marcantes para você. Porque hoje a Jolina já não está no meio de nós, ela faleceu em outubro de 2021. Né? Foi uma grande caminhada, uma grande via sacra que ela foi vivendo ao longo desses 5 anos. Eu tive contato com a Jolina. Nós moramos juntos em Cachoeira Paulista, quando ainda éramos pré-noviços, na época se chamava assim. Ela entrou 6 meses, 1 ano depois de mim, mas como eu era seminarista, nós moramos na mesma casa, né? Éramos em 100 e tantas pessoas, na Casa de Nazaré, em Cachoeira Paulista. E moramos juntos, né? Fizemos muitos retiros juntos e tudo. E depois eu não tive mais contato com a Jolina, porque cada um teve a sua vida, né, a sua missão. Próprios da missão, né? Da missionariedade. Próprio da missão. Mas quais foram as suas maiores experiências neste tempo que você leva para toda a sua vida? Com a sua mãe e com a Jolina. Olha, padre, eu posso dizer que eu amadureci muito na questão da disposição em amar os outros, amar o próximo, né? Tudo que eu fiz, né, errando ou acertando, foi colocando o amor no meio. E auxiliando ali a minha mãe naquilo que eram as necessidades dela, eu fui vendo que eu precisava ser filha, precisava cuidar dela. Embora possa ressoar que os papéis estavam invertidos, né? Eu cuidando dela, mas ela precisava desse cuidado. E isso diz de uma filha, né? Como foi importante ver a providência de Deus agindo na vida da minha mãe e os cuidados com ela. E hoje, minha mãe está bem melhor, graças a Deus. Vive um tempo de equilíbrio na sua saúde, com o que fez eu me abrir para um remanejamento, para uma nova experiência de missão e vim aqui para a missão de São Paulo, né? Ter deixado ela, de início me deixou insegura, com medo, mas Deus foi trabalhando isso dentro de mim, que eu precisava me lançar e deixar Ele cuidar dela também, e eu confio plenamente que hoje ela está sob os cuidados de Jesus, né? E Jolina como eu disse, é um presente de Deus na minha vida, porque ela me ensinou a ser uma mulher de fé, de esperança e uma mulher aberta à comunicação.
eu que sempre fui tão introvertida, né? Quando o senhor me conheceu, eu era mais fechada, mais, né? Mais na minha, vamos dizer assim. Mas a Jolina deixou essa sementinha de comunicadora dentro de mim. E ela amava isso aqui. Ela amava a televisão Canção Nova, né? Ela tinha um lema de vida, chique ser de Deus, né? Então, para ela era tudo chique é ser de Deus. E ela que era uma mulher entregue a Deus e à missão, né? Esse exemplo, esse testemunho que eu trago dentro do meu coração. E das experiências concretas, assim, de início, eu tive muita dificuldade de lidar com ela, porque ela era muito para fora, né? Muito espontânea, né? Muito espontânea. E aquilo, né, às vezes me desinstalava. E aí eu tinha que aprender a lidar com ela e me abrir a ela, acolhê-la, amá-la com amor de corpo, né? Como a gente fala dentro da comunidade Canção Nova. E esse amor foi crescendo, eu fui amando, fui respeitando, fui observando a Jolina em todas as suas necessidades, naquilo que eu podia ajudá-la. Concretamente, quando uma das primeiras vezes que eu vi a Jolina chorar, que foi algo inédito para mim, né? Tipo assim, eu nunca tinha visto ela chorar. E ela abatida por conta da realidade da saúde física dela, que ela não entendia, ainda que ela não compreendia o que estava acontecendo com ela, mas ela sempre ali, firme, acreditando que Deus tinha o melhor para ela. E sempre foi uma pessoa de muita oração, né? Isso também me marca e me traz um grande testemunho de mulher de fé, que foi ela. E nas quedas, quando ela caía, se sentindo fraca, quando ela precisava passar por adaptações para ter uma melhor qualidade de vida, eu fui aquela chata, né, que tinha que falar para ela o que tinha que fazer, que ela tinha que tomar banho sentada na cadeira de banho, que ela tinha que ficar mais tempo deitada na cama. Eu fui uma das chatas, né, porque eu tinha uma visão técnica das coisas e tentava também ajudar minhas irmãs na época a enxergarem, né, a entenderem um pouco melhor essa realidade que foi progressiva, né, como eu falei para o senhor, ela chegou andando e faleceu acamada, vamos dizer assim. Então foi um progresso, um declínio, um calvário, que marcou minha vida profundamente e que essa experiência eu vou levar para a vida inteira. Nós vamos daqui a pouquinho ver um vídeo, porque como você disse, a Jolina também, ela, mesmo muito debilitada, ela amava as redes sociais, era uma comunicadora de verdade, uma comunicadora do Evangelho. Nós vamos ver um vídeo que ela deixou. Mas uma última pergunta que eu te faço, porque você foi para lá em 2016 e você volta em 2020, chega, né, na nova missão aqui em São Paulo em 2022. Quem era, numa forma muito rápida, quem era a Camila que foi para Brasília, que retorna para Brasília, porque você saiu de Brasília, né? Só que você sai da sua casa em Brasília e você vai em missão para Brasília. Tem uma grande diferença e nós que somos missionários entendemos muito bem isso. Eu vivo isso aqui, né? Eu saí em 2000 de São Paulo e volto em 2019 como missionário. Quem era a Camila quando chegou em Brasília em 2016 e quem é a Camila que sai de Brasília em 2022? Camila foi uma mulher que chegou em Brasília com muitos questionamentos no coração, se era aquilo mesmo que era a vocação dela, né? Se era aquilo mesmo que Deus queria dela, com uma certa insegurança, um certo medo, com uma certa resistência de deixar de fazer aquilo que sabia fazer, né? Mergulhar em outras coisas, em conhecer outras áreas, que a nossa vida missionária é muito dinâmica, então a gente tem a oportunidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo eu posso ser uma administradora, eu posso ser uma autoridade, eu posso ser uma submissa, eu posso trabalhar na TV, posso trabalhar na rádio. A gente tem toda essa dinâmica de
de fazer aquilo que é a necessidade da missão e aquilo que eu estava planejando saiu do meu planejamento completamente. Então, a Camila era uma mulher mais resistente, imatura em muitas coisas, em muitas realidades, e que precisava aprender muito da vivência comunitária. E a Camila chega em São Paulo, né, com uma experiência comunitária aflorada, de muito amor fraterno, de muita disposição em amar ao próximo, e também colhendo das pessoas que estão à minha volta, das experiências que eu faço com as pessoas, assim como eu fiz com a Jolina, e com todas as irmãs que passaram ali nesse período na missão de Brasília, que passaram pela minha vida e permanecem também, pessoas que também testemunham fé e esperança e levam, né, como instrumento de Deus, aquilo que é o nosso Evangelho. Então, a Camila é uma mulher mais madura espiritualmente, principalmente, assim, e também como pessoa, madura quanto pessoa e quanto missionária. A dor e o sofrimento amadurecem, né? Bastante. E você vai assistir agora um pouquinho de quem é a Jolina. Eu digo porque para nós cristãos, está viva dentro de nós, né, para nós que somos cristãos, a morte não é o fim, mas é o começo de uma nova vida. E uma vez que a Jolina existiu no coração de Deus, ela vai existir sempre. Então você vai conhecer um pouquinho de quem é a Jolina. Mas eu fiz questão de fazer essa pergunta para que todos nós possamos refletir dentro dos desafios que a vida nos propõe. Quem somos nós antes deles? Quem somos nós depois deles? A vida sempre nos ensina. Basta sabermos levar cada uma das coisas que nos acontece, levar ao nosso favor. Camila, o programa é seu, você sabe disso. Semana que vem a Camila vai estar sentadinha ali me mandando, falta 10, falta 5, falta 2, mandando no tempo, que é o papel dela aqui. Mas que bom que você pôde hoje sentar aqui e experimentar o que os nossos convidados passam. E com certeza o seu testemunho também faz com que nós questionemos quem somos nós no plano de Deus. Que Deus abençoe você. Amém. Muito obrigado. E digo para você agora, né, como você está chegando mais uma vez, bem-vinda. Bem-vinda ao Gente de Fé, bem-vinda à Missão de São Paulo, bem-vinda à comunicação, porque não era o trabalho que você fazia, e que Deus possa realmente fazer frutificar muito, muito mais a experiência sua em Brasília, que você agora partilha conosco aqui em São Paulo. E quando você sair daqui de São Paulo, você leva Brasília, São Paulo, para onde você for, como diz a música, para onde mandar, eu irei. Amém. Deus abençoe. E você pode agora também conhecer um pouquinho da história da Jolina, e todos os outros programas você pode rever no canal da Canção Nova no YouTube, o Canção Nova Play. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Eu quero dizer para você, mesmo enfermo, você é guerreiro. Você pode testemunhar com a sua vida. Você pode ser missionário aí na sua casa, sendo a melhor enferma que você pode ser. Sabe? Tendo uma carinha melhor, se arrumando, sorrindo, entendeu? Mesmo diante aí do seu sofrimento, você pode dar. Você pode dar. Eu quero dizer isso para vocês. Porque foi isso que eu aprendi nesse tempo. É daqui o meu campo de missão. Gravando para vocês, dando o meu testemunho. É o meu campo de missão. Então eu sou missionária da Canção Nova desse outro jeito, desta outra forma. Não mudou. Né? Graças a Deus. Deus seja louvado por isso. Então eu queria deixar isso para você que está passando por uma enfermidade, esse mês missionário. Faça aí da sua casa o seu campo de missão, da sua família, das pessoas que cuidam de você, com a sua alegria, com o seu testemunho, mesmo no sofrimento.
Eu digo aqui na Canção Nova que eu quero ser a face alegre do Carisma Canção Nova no sofrimento. E eu procuro fazer isso. Tem dias que eu não estou tão bem, mas Deus vai me dando a graça diariamente de viver isso. Porque o desejo do meu coração já é esse desejo de fazer a vontade de Deus. E hoje em especial, que é dia de Santa Teresa d'Ávila, eu quero pedir a intercessão dela. Ela que disse: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. É isso que eu quero deixar para vocês, como esse testemunho, de que podemos sim dar o melhor de nós, mesmo na enfermidade. Que Deus te abençoe, que você viva bem esse resto de mês missionário, acreditando na providência de Deus. Que Deus venha em auxílio às suas necessidades. Deus te abençoe e lembre-se sempre, chique é ser de